Oi pessoal, tudo bem? Pra quem me conhece, meu nome é Marcelo e faz muito tempo que eu não uso esse canal aqui e eu vou mostrar alguns dos trabalhos que eu venho fazendo e que eu estou tentando aprender sobre usar o Scratch como uma ferramenta de ensino-aprendizagem, principalmente com assuntos relacionados à lógica de programação, tá? Bom, uma coisa muito legal que eu ando estudando ultimamente é sobre recursão. E a gente vai usar a recursão aqui hoje, tá? E para isso eu vou usar a extensão da caneta. Então eu vou adicionar a extensão da caneta no meu código. E eu vou até dar um Ctrl, vamos aumentar um pouquinho a resolução, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pedir para o meu ator fazer alguns desenhos para mim. Então, por exemplo, eu vou em eventos. Quando a bandeira for clicada, eu vou pedir para ele estar nessa posição 00 e ele vai apontar para 90 graus, tá? E eu vou começar a usar a caneta, tá? Então na caneta eu vou começar a usar ela. E eu tenho esse desejo do que meu ator faça alguns quadrados e ele vá criando formas geométricas, tá? Então, por exemplo, eu posso criar uma função para o meu ator, por exemplo, desenha, deixa eu tudo minúsculo, e eu vou dar um parâmetro de entrada numérica que é um número, tá? Então, passos, pode ser o número de passos. E pode ser o ângulo aqui também, tá? Eu quero que ele gire algum valor, tá bom? Então, ou seja, o que eu quero fazer aqui? Eu quero chamar essa função e ela vai movimentar o número de passos que eu quero e girar mais um valor que eu quero. Então, eu quero que ele ande, sei lá, 2 passos e eu quero que ele gire 90 graus, por exemplo, tá? Quando eu faço isso, eu posso chamar meus 2 blocos que eu quero, por exemplo, o mova e o gire para a direita, ele vai mover passos e vai girar 90 graus, tá? Quando eu executar esse código, a gente não vai ver porque o meu gatinho ele vai estar bem em cima, né, o meu ator. Eu posso deixar ele com tamanho 1, tá? Só para a gente ver. Ele fez um desenho muito pequeno, mas se eu colocar aqui 100 passos, por exemplo, ele vai fazer um risco maior ainda, tá? E eu quero que esse ator continue fazendo isso várias vezes, tá bom? Então, se eu colocar o desenha de novo, desenha, passos e ângulo, ele vai fazer um quadrado e ele não está parando de desenhar um quadrado, tá? Não sei se dá para ver na tela, mas ele não está parando de desenhar um quadrado em nenhum momento, tá? Tanto que até as coordenadas x, y, vocês percebem que ele está fazendo esse movimento, né? Agora, eu quero que ele se desloque, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar um operador e somar, então ele vai somar cada vez mais um ponto, por exemplo, né? E aí se a gente for ver, ele vai começar a fazer um desenho e começar a expandir até onde eu nem sei onde vai chegar mais, tá? Ele não vai parar, beleza? Fiz até um desenho que tem talvez um efeito de profundidade, enfim. Posso diminuir esse número de passos aqui, tá? No começo da minha função para 3 e ele vai fazer cada vez riscos menores, mas ele não está apagando tudo, né? Então eu posso ir na caneta e apagar tudo. Ó, apagou tudo, agora sempre vai começar a desenhar. Quando eu tenho uma função, dentro dessa mesma função eu estou chamando ela de novo, esse é o efeito da recursão, tá? A função desenha e dentro dessa função desenha eu estou chamando ela de novo, tá? Se vocês forem ver, isso não está parando nunca e eu posso colocar um critério de parada, que é, por exemplo, se encostar na borda, o meu ator, ele precisa parar. Tá? Então eu vou em controle, se encostando na borda, ele para, né? Então, se tocando em borda, para tudo. Tipo, para esse script aqui, só simplesmente para. Tá? Ele vai começar a andar e aí a gente vai perceber que em algum momento ele vai parar ou não. Vamos ver. Continua fazendo. Por que ele continua fazendo? Porque toda vez quando tem essa função, ele chama aqui em cima de novo. Ele começa tudo de novo. Então não dá tempo nem dessa função acontecer, porque quando ela vai aqui, eu chamo ela de novo. Então ela só está executando 2 blocos. Né? Então eu preciso mudar um pouco a estrutura desse código e colocar ele como senão para eu conseguir fazer. Tá bom? Então agora é para funcionar. Beleza? Então o senão vai fazer isso. Se não está tocando na borda, continua executando o seu código aí, tá? E é isso que eu vou fazer.
até ele encostar. Encostou, parou. Ó, até minha bandeirinha soltou. Beleza? Então eu consegui fazer isso. Bom, a gente fez um desenho legal usando a recursão, mas eu quero explorar mais ainda. Então, por exemplo, se eu pedir um número muito pequeno, por exemplo, 0,01, e incrementar 0,001 e mudar, o que ele está fazendo? Nem estou enxergando. Ele está fazendo um quadrado tão pequenininho que vai demorar muito para fazer um quadrado, tá? Para você entender e deixar mais rápido a tua função, você pode clicar com o botão direito na função defina, editar, você consegue executar sem atualização de tela, tá? Assim, você fez um quadrado inteiro, mas não era muito o que você queria, né? Pelo menos eu não queria fazer esse quadrado. Eu posso diminuir um pouco o ângulo e eu posso fazer um círculo. Olha só que legal. Ou seja, dependendo do ângulo que eu estou trabalhando, eu consigo fazer outras formas geométricas, tá? Posso mudar o efeito da cor. Então, por exemplo, eu posso adicionar cor toda vez quando for mover passo. E ele ficou um desenho muito legal. Talvez esteja meio difícil de vocês verem. Eu vou até aumentar um pouquinho o tamanho da caneta para 5, por exemplo. Opa, 5. Vocês vão perceber que agora o desenho está mais legal, certo? E aí? O que mais que dá para fazer? Bom, eu consigo também, ao invés de parar esse script, eu posso falar assim, ó, você não vai mais parar, você vai voltar lá para o começo. Então você vai voltar para o 00 e você vai funcionar tudo de novo. E ele parece que quando eu clico, ele me dá algum efeito muito legal e eu posso colocar sempre, você vai rodar esse código, desenha. Quando eu faço isso, parece que o meu desenho trouxe vida, né? Parece que é uma roda girando mesmo. Mas tem um risco que eu não quero que ele apareça, que é justamente esse risco que quando encosta na borda, ele vai para o centro. Então eu posso levantar minha caneta e usar a caneta de novo. Agora sim, parece que eu tenho algo rodando, né? O que mais que dá para a gente fazer? Bom, eu posso falar assim, esse ângulo que eu estou usando, ele pode ser 40, e ele criou outra forma geométrica. Olha que loucura. E eu queria explorar mais ângulos. Então eu posso colocar um número aleatório, entre 1 e 359, ou 360, tem quanto 360. E ele vai ficar fazendo formas malucas, né? Ou eu posso brincar com isso, falar assim, ó, você não vai fazer mais esse ângulo que você está fazendo aleatório, eu quero girar isso. Então, eu crio uma variável para girar, mudo esse valor para girar e adiciono o gira aqui, tá bom? Quando eu faço isso, olha só o que acontece. Eu posso mudar o efeito da minha variável se eu clicar 2 vezes e deixar controle deslizante. Então, clico com o botão direito no gira, controle deslizante. Posso mudar o intervalo também de 0 até 360. Tá? Ele vai começar a fazer com 0, não fez muita coisa legal. Depois ele começou a fazer umas coisas muito legais. E eu posso brincar com isso. Ver, ó, esse ângulo fez algo muito legal. Fez algo maluquice. E aí eu quero agora... Nossa, parece que eu estou hipnotizado. Meu Deus do céu. Enfim, gente, vocês podem explorar mais formas geométricas ainda. Vocês podem brincar com isso o tanto que vocês quiserem, tá? Ó, essa forma ficou bem legal. Enfim, se divirtam, tá? Ó, tem umas aqui que ele para até. Enfim, tá? 0. Ó, acho que o 5 ele fica muito rápido. Depois ele se perde até. Ó, ele se perde. Nossa, isso aqui é... Adorei! Enfim, explorem, tá? Eu vou compartilhar, então, esse projeto. Então, vocês podem acessar no final do vídeo ali, vai estar na descrição, tá? E é isso, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.